Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana, e o título dessa segunda semana é Permanecer na Comunhão dos Apóstolos. O título desta segunda-feira, O Senhor retoma o seu reino. E versículo 1 João 2:24, Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que queremos passar na Tua presença, em comunhão contigo, andando na luz, na Tua graça, praticando a Tua palavra e fazendo-a circular entre nós, entre nossa casa, nossa família, nossas pessoas que temos contato, para que essa palavra, que tão rica, seja um rio que flui do nosso interior para a vida das pessoas. Abençoa-nos nesse dia, Senhor, pois precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bênção. Do contrário, nem sequer nos levantaremos da cama. O Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e é em Ti, Senhor, que nós queremos permanecer durante todo o nosso dia. Obrigado, Senhor, por palavras tão ricas que o Senhor tem nos dado. É a revelação das Tuas palavras que nos faz cada vez mais trilhar o Teu caminho. E nós pedimos que até a Tua volta a Tua luz brilhe sobre nós e a Tua palavra, com as Tuas riquezas, continuem sendo dispensadas a nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta segunda-feira o título é O Senhor retoma o seu reino. Isso baseado na parábola de Lucas 19, a parábola das 10 minas. Essa parábola começa dizendo que certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então esse homem nobre é o Senhor Jesus, que partiu para tomar posse do reino e voltar. Então aqui o voltar é literalmente a sua volta. Hoje nós temos a realidade do reino dos céus na igreja. A igreja, conforme nós vemos na Bíblia, a igreja que nós encontramos na Bíblia, tem a realidade do reino dos céus. Ali nós temos o reino de Deus, onde o Senhor governa. É um ambiente que expulsa o império das trevas. E como nós vemos também na Bíblia, que no Alimento Diário é citado nessa segunda-feira, como Satanás ele faz para que o império das trevas avance e domine, é sempre através da mentira, da distorção. Cuidado com a distorção das coisas. Veja, por exemplo, quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ali no deserto, em Mateus 4, o que ele faz? Ele pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus para levar o Senhor Jesus para uma direção que é contra a palavra de Deus. Então ele diz para o Senhor, olha, você pode se atirar daqui, né? Leva o Senhor para um lugar muito alto, fala, você pode se atirar daqui. E aí é só você se atirar daqui e você dá ordem para os seus anjos e eles vão te segurar. Ele, para basear aquilo que ele está falando para o Senhor, ele usa uma interpretação, uma distorção de um salmo. E aí o Senhor traz as coisas para a realidade. Se o Senhor se jogasse dali era o pináculo do templo, né? Do templo. Se o Senhor se jogasse dali, aquilo seria suicídio. Não estava na vontade, dentro da vontade de Deus, o Senhor vir para se jogar do pináculo do templo. E aí o que o Senhor falou? Respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, você fazer algo, forçando algo fora da vontade de Deus, como por exemplo, você dizer assim, eu posso subir no telhado da minha casa e me jogar, porque Deus é meu pai, ele vai cuidar para eu não cair, para eu não me machucar. Isso é tentar Deus. Fazer algo, forçar algo fora da vontade de Deus, é tentar Deus. Então perceba que Satanás, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele vai usar mentira, e quando ele até usar a palavra de Deus, ele vai usar a palavra de Deus distorcida. É assim, irmãos, que ele conseguiu
bagunçar a igreja, né? Então você olha hoje para o cristianismo em geral e você vê muitos irmãos que têm coração puro para Deus, mas acabaram presos num sistema que está longe de ser aquilo que nós vemos na palavra, que na verdade forma uma distorção do que é de fato a igreja. Por isso eu disse, a igreja, conforme nós vemos na Bíblia, ela detém a realidade do reino dos céus, as riquezas insondáveis de Cristo. É o lugar onde nós desfrutamos o Senhor. E nós vemos isso até pelas 7 igrejas de Apocalipse, que juntas ali também formam a história da igreja. Então, aquele cenário de Apocalipse 2 e 3 aconteceu, aquelas igrejas são reais, mas ao mesmo tempo, isso é pela soberania de Deus, irmãos. Ao mesmo tempo, a situação daquelas igrejas, elas mostram a história da igreja como nós já vimos em palavras anteriormente que nosso amado irmão Pedro dispensou. E ali naquelas 7 igrejas, você vê, começando com Éfeso, que tinha uma linha da palavra correta, mas perdeu o primeiro amor, terminando com Laodiceia, que uma igreja em que o Senhor dizia que estava a ponto de vomitar da própria boca. Nós vemos muitos cenários negativos, mas graças ao Senhor nós vemos uma igreja que está na linha da vontade de Deus, a igreja em Filadélfia. Uma igreja simples, mas que conservou a palavra, foi fiel em permanecer naquilo que a Bíblia mostrou que é a igreja, que invoca o nome do Senhor e que sabe que tem pouca força, que na verdade a obra, tudo vem da palavra de Deus e não do conhecimento, de você ser uma pessoa que sabe fazer as coisas ou não, enfim, da capacidade humana. Então a igreja em Filadélfia é o ponto em que o Senhor hoje está sedimentando em cada um de nós, no nosso viver. E em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o que nós lemos? Um alerta de João que parece ser um alerta para aquele tempo, que na verdade já era um alerta para aquele tempo, mas principalmente para os nossos dias, né? Então João ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eu vou ler aqui na página, no Leme Diário, na página 23, o penúltimo parágrafo, que fala da volta do Senhor. Porque na volta do Senhor, irmãos, e nós vemos esse cenário hoje, há muitos anticristos. E quando eu falo de anticristo, não estou me referindo ao anticristo em si, aquele que vai se proclamar como Deus mesmo, mas há muitos hoje que são contra a unção e a direção de Deus e tentam espalhar no cristianismo, entre os irmãos, as mentiras e as distorções de Satanás. Você vê claramente isso hoje no cristianismo em geral. Então a essas pessoas João chamou de anticristos. Ele diz: agora muitos anticristos têm surgido. Principalmente com a internet, nós vemos essas pessoas causando dúvidas, colocando em xeque a palavra, pessoas muito capacitadas na oratória, enganando cristãos, fazendo cristãos apostatarem. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por isso o Senhor hoje nos deu algo maravilhoso. Ele destrancou, né? Como nós ouvimos sempre, destrancou os tesouros da palavra profética para a igreja em Filadélfia. E hoje o Senhor tem nos guiado firme no seu caminho através dessa palavra, para nós não nos desviarmos, para nós entendermos que o que tem no coração de Deus é a sua volta. Então veja, a página 23, o penúltimo parágrafo diz assim: o Senhor voltará para tomar posse de seu reino. Nosso Senhor Jesus veio à terra, passou pela morte e ressuscitou para realizar sua obra de redenção a fim de gerar a igreja, um organismo vivo que é governado pela vida de Deus. Esse reino está crescendo e chegará o momento em que Cristo terá condições de voltar para tomar posse do reino de vida. O Senhor Jesus cumpriu seu ministério terreno, subiu aos céus e voltou com o Espírito
Ele agora está atuando por meio de sua igreja para consumar a retomada do reino. É para que o fim venha que temos pregado o evangelho do reino. E veja, irmãos, essa parábola de Lucas 19, ela mostra que é uma parábola irmã daquela parábola dos talentos de Mateus 25. Ali você tem o Senhor distribuindo talentos, são referentes aos dons, mas aqui você vê o Senhor distribuindo minas. E no final dessa parábola, a partir do versículo 15, diz assim: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do seu reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro. Então essas minas são referência a valores, bem na linha da parábola dos talentos mesmo, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Mas veja a diferença aqui com relação à parábola dos talentos. Então o versículo 16 diz: compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Veja que aqui nessa parábola, diferente de Mateus 25, Mateus 25 fala, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Aqui fala, ele chamou 10 servos e confiou 10 minas. Então elas estão, aparentemente, foram confiadas igualmente para cada um. E aí chega um e diz: a tua mina, tá vendo? Então quer dizer, cada um recebeu uma. A tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Isso é o quê? Nós estamos falando do reino. Lembra que o Senhor está voltando para tomar posse do reino? Quando o Senhor voltar para tomar posse do reino, estabelecer o reino dos céus, aqueles que foram fiéis, aqueles que, como eu disse, a igreja em Filadélfia, aqueles que foram fiéis no pouco, que confiaram na palavra, porque sabiam que o que multiplica a mina não é o seu esforço, é a palavra, é o poder de Deus. Eles vão ter autoridade sobre cidades, porque você sabe, no reino milenar, os vencedores serão reis, co-reis com Cristo. Versículo 18, veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Irmãos, no dia nós vamos prestar contas com o Senhor, não ache que nós vamos ser condenados pelo que os outros falaram de nós. Nós vamos ser condenados. Se nós formos condenados, graças ao Senhor, acredito que seremos vencedores pela palavra que o Senhor tem nos dado. Mas se nós formos condenados, irmãos, o seremos pela nossa própria boca. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Então aqui ele diz: por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Está vendo? É semelhante à parábola dos talentos. Ali fala para dar os talentos ao banqueiro. E o que é esse banco, irmãos? É exatamente a vida da igreja e os irmãos, dons que Deus nos deu para nos ajudar, lá em Efésios 4 fala isso, para nos ajudar a multiplicar esses talentos, essas minas, ou seja, para fazer com que o nosso ministério, irmãos, seja de fato desenvolvido. É por isso que um cristão sozinho em casa, ele não tem o seu ministério desenvolvido, ele precisa da igreja. Então é outra mentira de Satanás, essa história de que um cristão, ele não precisa reunir, ele pode permanecer sozinho adorando Deus, ou então ele vai e faz uma reunião de oração na sua casa e já está bom. O seu ministério não se desenvolve, aquilo que Deus te deu não se desenvolve. No final, quando você for prestar contas com Deus, pela tua própria boca te condenarei. Isso, irmãos, é um grande risco. Por isso, novamente, nós damos graças a Deus pela palavra profética que tanto tem nos ajudado. E aí, continuando, vamos terminar a parábola. Diz aqui: por que não puseste o meu dinheiro no banco? Versículo 23. E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem,
o que tem lhes será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. São aquelas pessoas que se opuseram ao reino de Deus. Então, irmãos, veja, aqui você tem as pessoas que se opuseram ao reino de Deus e você tem pessoas que não se opuseram ao reino de Deus, são cristãos, mas receberam a mina e ao invés de sair, trabalhar, desenvolver, com a ajuda dos banqueiros, com a ajuda dos outros que desenvolveram, o que eles fizeram? Eles dobraram ali, colocaram num lenço, embrulharam num lenço e guardaram, igual aquele da parábola do talento, que enterrou o talento. Isso é de grande ajuda para nós, irmãos, para nós percebermos, principalmente o que o Senhor tem nos dado e a nossa condição, o que nós temos feito com o Senhor, com o que o Senhor tem nos dado. Então essa parábola é de grande reflexão, principalmente nesses tempos, onde João diz, já saíram vários anticristos distorcendo a palavra de Deus. E o Senhor, com a sua misericórdia, nos tem dado uma palavra firme, uma palavra cheia de vida, cheia de riquezas, uma palavra que nos conduz a cada vez mais termos essa noção do reino e da volta do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.